Olá, tudo bem? Espero que sim. BTAG11, pessoal, mais um Fiagro analisando aqui. Fiagro pequeno, barato e pagando bem, pessoal. Vamos conhecer um pouquinho desse Fiagro aqui também? Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos então ao vídeo. Antes do relatório gerencial desse Fiagro, vamos então aos números atuais aqui desse Fiagro. Então, o BTAG11, ele está cotado dia 26 de maio a R$ 97,00, um PVP de 0,96, então ele está barato ainda, né? Está com desconto de 4%. Seus dividendos ele pagou em março, abril e maio, R$ 1,25 todos os meses. O pagamento dele foi dia 15 de maio. Data com desse Fiagro é sempre no quinto dia útil de cada mês, pessoal. Pessoal, vamos à enquete do vídeo aqui. Responda aqui embaixo nos comentários, você investe nesse Fiagro BTAG11? Se sim, digite 1, se não, digite 2. Temos aqui o gráfico então da cotação desse Fiagro. Então, desde 2022 aqui, ele vinha sendo cotado por R$100, chegou a cair próximo de R$85, voltou novamente aos patamares aqui de R$95 em 2024, em março mais ou menos, e depois aqui no final do ano, né, de outubro para frente aqui, ele caiu forte aqui, chegou, está cotado aqui em torno de R$72, né, e agora está retornando novamente aqui, já está então nesses patamares aqui de R$95, R$97. Aqui o gráfico da entrega de dividendos, né, a gente vê que ele vem entregando dividendos de forma consistente aqui, 3 meses em seguida já entregando R$1,25, bem interessante. Sua rentabilidade, então, pessoal, dividindo o dividendo pago pela cotação, nós temos 1,25 dividido por 97, isso está dando, então, 1,28% ao mês, pessoal. Olha só, isso aqui é isento de imposto de renda, hein? Muito bom, né? Fazendo a conversão dessas taxas, então, nós temos que esse 1,28% ao mês equivale a 16,49% ao ano, isento de imposto de renda, né? Vou fazer uma comparação, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI. Nós teremos aqui 14,65%, menos 15% de imposto de renda, se deixar aplicado por 2 anos. Nós teríamos aqui, então, 12,45% ao ano, que daria 0,98% ao mês. Comparando os dois, então, nós temos ainda que o BTAG11 aqui, ele sai na frente aqui em 0,3% ao mês, comparado com esse CDB. Fazendo uma simulação aqui, pessoal, de um investimento de R$10.000 nesse Fiagro BTAG11 ou nesse CDB, nós teríamos que em 10 anos, esses R$10.000 teriam se transformado em R$46.009 nesse Fiagro, contra R$32.228 nesse CDB. E que em 20 anos, esses R$10.000 teriam se transformado em R$211.000 nesse Fiagro, contra R$103.000 nesse CDB. Então, a gente vê, né, pessoal, que 0,3% de diferença do investimento para o outro, no médio e longo prazo aqui, representa muita coisa, né? Em 20 anos aqui é mais de R$100.000 aqui, né? A mais, então, para o BTAG11. Lembrando, pessoal, que esses dados aqui são dados atuais, né? Com a cotação e taxas de hoje. Sabemos que isso, na prática, isso não vai acontecer, né? Durante 10, 20 anos permanecer essa mesma taxa, né? Aqui é mais mesmo para a gente ter uma noção, né? É mais mesmo para a gente ter uma noção de quanto daria, então, esses investimentos. Vamos calcular o Magic Number, então. Pessoal, antes de mais nada, né, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí. Estamos em busca de 2.000 inscritos. Conto com vocês aí. Pessoal, o Magic Number aqui, que ele é mesmo, então, é a quantidade de costos que eu tenho que ter de um fundo imobiliário, ou de um Fiagro, no caso aqui, para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder dos juros compostos. Então, o Magic Number, então, desse Fiagro, como é que eu calculo? Divido a cotação atual pelo dividendo, então 97 dividido por 1,25, daria 78 cotas. 78 cotas, então, daria um investimento, pessoal, de R$7.566 para poder comprar essas 78 cotas. E no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consigo comprar mais uma cota, então, ok? Vamos avançar, então, lá para o relatório gerencial e conhecer um pouquinho mais sobre esse Fiagro e ver como é que está a situação atual dele e quais as perspectivas aí futuras para ele. Vamos lá, então. Vamos ao relatório gerencial, então, do Fiagro BTAG11, o BTAG11, referente ao mês de abril de 2025. Então, como ele é um Fiagro novo no nosso canal, né, só para a gente entender como é que ele funciona, então, o fundo atua a partir de uma ótica de análise de crédito pautada na pluralidade e amplitude de atuação por meio de diferentes instrumentos financeiros, tais como FDIC,
CPR, CE, debêntures, CRA, CDCA, entre outros aqui, tá? Então, bastante diversificada essa possibilidade de negócios aqui do BTAG11, né? Uma parte é CRA e FDIC, nós vamos ver depois lá na carteira de crédito dele. Bom, seus dados aqui então, ele começou em março de 2022, ele cobra uma taxa de administração e gestão de 1,15% e a taxa de performance 10% do que exceder o CDI. Alguns dados dele aqui, né? Então, o valor patrimonial dele é 47 milhões, então ele é um fundo pequeno, né, pessoal? Não tem nem 50 milhões de patrimônio líquido. O valor de mercado hoje é 41 milhões. Ele conta com 3.358 investidores final de abril. O valor da cota patrimonial deveria ser R$ 108,90 e está sendo negociado R$ 95,35. Isso aqui final de abril, né? Isso está dando um rendimento em torno de 118% do CDI. Distribuiu, então, R$ 1,25 por cota, né? Tem uma reserva acumulada interessante aqui de R$ 3,92 por cota. Seus rendimentos aqui, uma taxa média na carteira de CDI mais 5,8%. E aqui, pessoal, ele tem 56% dos seus ativos em instrumentos-alvo, né? E ele tem 44% em caixa, pessoal. Então, praticamente, dos 47 milhões, ele tem 27 milhões aplicados, né, em ativos-alvo e 44%, pessoal, está em caixa, 20 milhões. Então, bastante coisa em caixa, né? Então, é um momento que ele pode fazer bons negócios aí com essas taxas altas que nós estamos tendo aí de CDI principalmente, né? Vamos lá, comentário do gestor, ele diz o seguinte: em abril o fundo gerou um resultado de R$ 1,20 por cota e anuncia a distribuição no valor de R$ 1,25, ou seja, ele pegou 5 centavos aí do caixa para poder pagar esse R$ 1,25, né? Isso dá um dividend yield anualizado de 16,7%, pessoal, com relação à cota de mercado, né? Ou seja, 118% do CDI. Então ele traz aqui mais uma vez aqui o gráfico dos rendimentos, né? Então ele vem entregando aqui R$ 1,25 já há 3 meses. Esses patamares aqui então do mês de abril equivaleu a 118% do CDI. Ele diz o seguinte, olha só, a reserva acumulada se encontra em R$ 3,92 por cota, o que representa aproximadamente 3,14 vezes a distribuição aferida este mês. Então, se ele manter o pagamento de R$ 1,25, ele já tem guardado já mais de 3 meses já de distribuição garantida, pessoal. Isso é muito bom, né? A gestão segue analisando novas operações com o objetivo de gerar valor aos cotistas e ampliar o portfólio do BTAG. Tem bastante dinheiro em caixa para isso, né? Depois ele fala aqui com relação aos setores aqui do agronegócio, né? O setor sucroenergético, fala de um cenário macroeconômico de uma forma geral também. Aqui ele tem então os resultados financeiros, a DRE do fundo. Então nós temos aqui, né? No mês de abril, o total da receita foi R$ 575 mil. Mês de março, mês anterior, R$ 556 mil. Então, ele aumentou um pouco a receita, porém, o resultado ele deu um pouco abaixo, deu R$ 1,20, né? Mês passado tinha dado R$ 1,15. Então, ele usou 5 centavos aqui, então, né, do resultado que ele tinha em caixa, né, guardado, para poder manter esses R$ 1,25. Atribuição aqui, pessoal, então, com relação à performance do mês, né? Então, praticamente aqui desses R$ 1,25, desses R$ 1,20 que foi o resultado do fundo, né? R$ 1,08 foi dos direitos creditórios, né? Os CRAs da vida que ele tem ali. Renda fixa teve 26 centavos, né? Esse foi o resultado do fundo. Volume financeiro e concentração por ativo, né? Então ele tem aqui, como já falamos antes, né? Em caixa ele tem 44% do patrimônio líquido do fundo. Maior concentração aqui ele tem nesse devedor aqui, Rio Amambai, ele tem 13%. Tem aqui a Coruripe também, que ele tem 9%. Tem o FDIC aqui com 10% também. Produtores rurais de grande porte aqui ele tem 9% também. Então, basicamente, essas são as concentrações que ele tem, né? Então, aqui, pessoal, que assusta um pouquinho aqui, né? Essas taxas, né? Ele é um fundo pequeno, né, pessoal? Olha só, ele tem 7 ativos apenas, né? 7 devedores aqui. Como eu falei, né, é uma taxa bastante salgada aqui, olha só, CDI mais 6,9, CDI mais 7,3, CDI mais 7,5, então é um fundo aqui bem high yield aqui, né, realmente bastante perigoso nessa questão aqui, né, das taxas elevadas que ele cobra aqui, né, então realmente tem que ter bastante atenção com isso aqui, né. Ele traz aqui uma tabela de sensibilidade também, onde ele diz que nesses patamares agora de R$ 97,00, ele está dando um spread líquido aqui de CDI mais 2,15%, ou seja, 116,2% do CDI. Aproximado a isso aí, né? A cota de mercado comparada ao CDI, então ele está acima aqui do CDI, né? Sua própria rentabilidade. Aqui ele tem, então, a cota de mercado versus a cota patrimonial. A gente vê que a cota de mercado é essa azul escura aqui, a patrimonial azul clara aqui em cima, né? Então, tem realmente aqui bastante espaço aqui para crescer em cotação ainda, né? Dá para conseguir aqui fazer um ganho de capital ainda, além de estar pagando um excelente dividendo mensal, né? Temos aqui a alocação por setor, então o sucro alcooleiro aqui é 28%, produtor rural 9%,
insumos 10%, o restante aqui abaixo de 10%. Lembrando que ele tem, né, 44% em caixa, que é a maior parte ainda, né? Aqui mais uma forma de representar também aqui a carteira de ativos, né? Então, como já mostramos ali, ele tem taxas bastante altas aqui, né? Já mostramos ali antes, CDI mais 6,98, CDI mais 7,3, CDI mais 7,5. E tem algumas concentrações, né, pessoal? Vamos por aqui, né? Esse Rio Amambai aqui tem 13% do patrimônio líquido do fundo, né? 9% aqui no Coruripe, 9% em produtores rurais ali, né? Isso aí deve estar um pouco pulverizado também, né? Mas, enfim, tem concentração também, né? Mas é um fundo muito pequeno, né, pessoal? 47 milhões de reais, ele está usando somente 27, o restante está tudo em caixa, né? Então, assim, ele tem que diversificar mais aí, né? Com certeza ele vai fazer isso aí nos próximos meses aí, né? Aqui o histórico de dividendos, então, mostrando aqui, então, que mês de abril pagou R$ 1,25, né? Isso equivaleu a 118% do CDI. Depois ele fala aqui sobre o portfólio, ele fala todos os devedores aqui, quem são, uma história geral, as garantias que tem essas operações, todos os devedores que ele tem aqui, tá? Depois você pode baixar o relatório também e se apropriar aqui com mais detalhes nas informações. Ok, pessoal, então, mais um Fiagro analisando aqui, vamos botar nosso radar também para a gente acompanhar esse Fiagro, né? Vem entregando excelentes dividendos aí, tem valor a distribuir interessante, praticamente 3 meses de distribuição já garantida em caixa, né? Isso é muito bom. E vem entregando ótimos dividendos, né? Então vamos acompanhar para ver quais serão os próximos negócios que esse Fiagro vai fazer. Tem muita grana em caixa, quase metade do patrimônio está em caixa ainda, então dá para fazer excelentes negócios aí nesse momento agora, né, de taxas elevadas de juros como nós estamos tendo aqui. Ok, gente? Vamos botar mais esse Fiagro no radar também, vamos acompanhando aí todos os meses também. Pessoal, vocês têm algum outro Fiagro que vocês acham interessante nós analisar para nós estar acompanhando todo mês aqui? Coloque aqui embaixo nos comentários, isso aí vai ajudar bastante também. Pessoal, mais uma vez então, né, estamos em busca de 2.000 inscritos, peço que vocês aí, quem não se inscreveu, que se inscreva ainda, quem se inscreveu já agradeço. Lembrando a todos, pessoal, que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, nós estamos aqui estudando juntos, né, para que cada um possa tomar a sua melhor decisão nos seus investimentos. Até o próximo vídeo então, muito obrigado.